Olá amigos do canal Cultura e Personalidade do Sertão Nordestino. Eu sou Thiago Marinho e a gente está aqui na estrada do Matuto, nas proximidades do distrito do Bom Sucesso, que faz parte do município de Soledade. E a gente veio hoje aqui contar um pouco da história desse distrito, que era um povoado até meados do século XX e que em 1959 se tornou um distrito de Soledade. Hoje o único distrito que Soledade tem é justamente Bom Sucesso, que fica a 17 quilômetros ao sul do nosso município, da sede da cidade. A gente está aqui no distrito do Bom Sucesso, e nosso propósito é mostrar um pouquinho da história desse lugar. Muitas vezes é esquecido pelas autoridades públicas, e visto como um lugar pequeno e meio que inacessível. Então a gente hoje veio aqui para contar a história do Bom Sucesso, que inclusive é tema de um livro meu, o qual eu intitulei de Bom Sucesso de Soledade, o local, o geral e os arredores. Então a gente está aqui diante da capela, cuja padroeira é Nossa Senhora da Conceição, a Imaculada Conceição. Capela essa que foi construída no ano de entre o ano de 1918 e o ano de 1919. Então a história desse povoado começa ainda no século XVIII, quando colonizadores lusos brasileiros chegaram aqui. Provavelmente eles vieram utilizando o percurso do rio Santa Clara. O rio Santa Clara, para quem não sabe, é um afluente do rio Taperoá, ele deságua no rio Taperoá. E foi por ele que os colonizadores lusos brasileiros chegaram. É interessante observar o nome Bom Sucesso que foi dado, inclusive dentro aqui da cultura local, o pessoal do povoado. Imagina que o primeiro nome dado ao local foi Zumbi, e na verdade o nome desde o século XIX pelo qual os colonizadores chamavam esse sítio, essa ribeira, uma vez que fica muito próximo ao rio, era Bom Sucesso mesmo. Então, de onde vem esse nome? Então provavelmente a gente, na condição de historiador, tenta trazer algumas ideias, algumas vertentes, para explicar esse nome dado à fazenda, ao sítio inicialmente, e depois se tornou povoado. Então provavelmente Bom Sucesso, ou porque era dia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, o dia em que os colonizadores descobriram essas terras, encontraram ou requereram essas terras, ou então pelo fato de que eles imaginavam que iriam ter um bom sucesso nesse espaço aqui. Geralmente utilizadas essas fazendas próximas aos rios, eram utilizadas tanto para o plantio de alguns cereais, já tradicionais aqui no sertão do Cariri, como também e principalmente para a criação de gado, para a pecuária extensiva. Então provavelmente foi assim que nasceu a Fazenda Bom Sucesso, lá em meados do século XVIII, e que a história foi sendo construída, chegando ao século XIX, por exemplo, aqui sendo considerado já um lugar bem povoado. E quem disse isso lá no século XIX, no final do século XIX, foi justamente o historiador, geógrafo e na época deputado, o Irineu Joffre. Ele passou aqui no ano de 1889 e relatou em seu livro, Datas e Notas sobre a Paraíba. Ele disse: olha, eu passei num lugar Bom Sucesso, um lugar bem povoado, inclusive tinha já um cemitério. Interessante, a gente começou a gravação lá na estrada que eu disse que era a estrada do Matuto. Matuto era como eram conhecidos os tropeiros, Então geralmente as viagens que eram feitas
do Brejo, né, que vinha da região de Campina Grande para o sertão do Cariri, geralmente o trajeto era feito por essa estrada aqui, né, que passa justamente por dentro do que hoje é o Bom Sucesso. E vai sair Barrocas, Pendência, Gurjão, né, e assim ganha o sertão que era chamado Sertão do Cariri, foi chamado Cariri Velho. Então, esse lugar foi passagem de tropeiros, né, e o Irineu Joffre, já lá no século XIX, vai dizer, né, que isso era um lugar bem povoado que tinha um cemitério. Inclusive a tradição local também sustenta a ideia de que o cemitério foi construído, né, também no século XIX, e que o primeiro indivíduo que foi sepultado no cemitério foi justamente um tropeiro, ou como eles chamavam na época de matutos, né. Então aqui tinha um potencial muito grande, inclusive para crescimento, para desenvolvimento econômico e social, né? E por diversos motivos, né, o Bom Sucesso acabou não tendo essa evolução urbanística e continuou sendo pacata, né? Inclusive eu falo no meu livro que ela continuou sendo pacata, mas ela ganhou, né, um pouco um azinho de poético também, né? Pacata, mais poética o distrito do Bom Sucesso, né? Que teve personalidades aqui, né, que demarcaram espaço desde os tropeiros, né? Os tropeiros da Borborema passaram por aqui, e aqui também em outras épocas, né, final do século XIX, início do século XX, ficou bastante conhecido, né, pela produção artesanal de couro, né, o beneficiamento do couro. Haviam aqui, né, consta-se que havia 2 a 3 curtumes aqui no povoado, né, e que diante dessa dinâmica econômica que o povoado estava tendo, tinha a passagem dos tropeiros, que de certa forma trazia, né, um rebuliço econômico para o lugar, assim como a produção e o beneficiamento do couro através desses curtumes, né? No ano de 1935, por exemplo, o prefeito de Soledade criou ou oficializou, né, a criação de uma feira aqui no povoado, né? Em 1957, diante dessa dinâmica já interessante social que existia no povoado, foi construída uma escola, né? Então, aí nesse período do século, principalmente século XX, o Bom Sucesso ele vai ganhando ares urbanos, muito embora a gente saiba, né, que esses ares urbanos não foi suficiente para ter dado ao Bom Sucesso essa evolução e dinâmica maior, para que ela mais tarde se tornasse um município, né? Então continuou na condição de distrito de Soledade, condição essa que teve início em 17 de janeiro de 1959. Então desde 59 que Bom Sucesso é distrito. É bom lembrar que esse é o mesmo ano em que foi elevado a distrito, hoje cidade de Assunção, né, na época Estaca Zero, e também Tenório. Esses 2 lugares, no mesmo ano, na mesma lei estadual, foram elevados a distrito. É interessante a gente observar. Tenório e Assunção se tornaram municípios e Bom Sucesso continuou na condição de distrito. Então a gente vai conhecer também, né, eu vou levar aqui vocês para que a gente conheça outros lugares do Bom Sucesso, lugares que foram dinâmicos e importantes, né, para a história, né, para a demarcação histórica do lugar, né, desde o próprio cemitério, como falei para vocês, né, anteriormente, né, provavelmente construído e cujo primeiro indivíduo que foi sepultado foi um tropeiro. Os tropeiros que têm uma história incontestável, né, nesse processo de colonização, exploração dos territórios do Brasil todo, em especial na Paraíba. A gente tem até aqui na Paraíba a música de Rosil Cavalcante, né, Tropeiros da Borborema, que destaca, que ressalta essa importância, né, desses personagens, principalmente que tinham a função de transportar mercadorias, mas que além de mercadorias eram os únicos agentes, né, que geralmente nesses ambientes hostis do Cariri, do sertão paraibano, levavam, além de mercadorias diversas, gado, né, produtos hoje da cesta básica, né, que chegavam a feiras e povoados,
eles levavam também informações, cordéis, notícias, poesia, né? Então tudo isso era função desses tropeiros, que esses tropeiros demarcaram espaço aqui, né, no distrito do Bom Sucesso, né? As memórias, geralmente, da população local, dos mais velhos, sempre tem, né, a lembrança sempre tem o destaque para esses personagens que a gente tá falando. Para além deles, né, existem também outras histórias, né, como a de Trajano Perigoso, né, histórias de vaqueiros também, lá no século XIX, foram produzidos, né, um poeta de Boa Vista produziu um cordel, cujo título é ABC do Cambaú, né, e toda a história ela se desenrola com um garrote, um novilho, né, que foi benzido aqui no distrito do Bom Sucesso, que foi levado para Boa Vista e que ninguém conseguia, vaqueiro nenhum conseguia prender esse garrote que havia sido rezado por um mandingueiro aqui do distrito do Bom Sucesso. Para além do ABC do Cambaú, outra história também que ficou, né, digamos, eternizada, né, e que de certa forma levou destaque para o distrito do Bom Sucesso, foi o cordel também escrito mais recentemente, em 1987, pela poetisa Maria Borges, né, que é o Jumento Corrimundo. O Jumento Corrimundo também um personagem, né, que viveu entre os cercados aqui do distrito do Bom Sucesso e que também os vaqueiros tiveram imensa dificuldade de prendê-lo, né? Ele vivia pastando em diversas propriedades, derrubando cerca, incomodando os proprietários, e que frequentemente os vaqueiros se juntavam, né, para tentar pegar. O máximo que conseguiram foi passar a mão no rabo do Jumento Corrimundo, né? Quem falou isso foi o vaqueiro, né, Zé do Brejo. Ele disse que ele foi o único que mais se aproximou do Jumento Corrimundo e pegou justamente no rabo. Então essas histórias, né, digamos, folclóricas, e que foram escritas, né, pelos poetas, primeiro lá de Boa Vista, assim como esse também escrito aqui em Soledade, mais de 100 anos depois do ABC do Cambaú, né, foi escrito a história do Jumento Corrimundo, né, pela Maria Borges. E essas duas histórias elas aconteceram aqui no povoado, né, e então o distrito do Bom Sucesso. São histórias que muitas vezes, né, os próprios moradores do local não lembram, alguns os mais jovens em especial, né, ou não lembram, ou se já ouviram falar, não sabem de fato a narrativa. E que a gente está tendo a oportunidade de contar um pouco, e daqui a pouco eu vou também mostrar alguns versos desses cordéis, assim como a gente também vai conhecer outros lugares que são demarcantes aqui, tanto na geografia como na história do distrito. Então, quando a gente está falando do processo de colonização, né, de praticamente todos os territórios do Brasil, né, é indissociável, né, e é impossível a gente não falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como o Bom Sucesso, né, o sítio Bom Sucesso, a fazenda Bom Sucesso, que nasceu às margens do Riacho Santa Clara, né, um dos afluentes do rio Taperoá. A história do processo de colonização dela não foi diferente, né? Com certeza foi marcado pela presença da Igreja Católica, né, do catolicismo. Então, acho que diante de uma necessidade, na medida que o povoado se desenvolvia, na medida que o povoado crescia, né, percebeu-se, inclusive diante de algumas circunstâncias, né, de algumas nuances de paganismo, né, ou de fuga ali dos dogmas ou das regras da Igreja Católica, percebeu-se que era interessante demarcar essa presença de forma mais contundente no local, né? Então veio a construção, né, da capela aqui do Bom Sucesso, né, dedicada, repito, a Nossa Senhora da Conceição. E através das pesquisas que foram sendo feitas por mim, né, para a confecção, né, do livro Bom Sucesso de Soledade, eu percebi que a influência, né, do nome da capela veio justamente porque haviam muitas mulheres. Isso não está ligado apenas à história aqui do local, do Bom Sucesso, mas isso era uma realidade, inclusive de Brasil, né? Quase todas as mulheres que tinham alguma ligação, isso eu percebi em livros de tombos, né? Percebi, né, em registros de óbito, de batismo, então, mulheres que tinham alguma relação com o lugar aqui Bom Sucesso, a maior parte delas tinha no nome Conceição. Então,
geralmente era Maria da Conceição, embora não tivessem nenhum grau de parentesco essas mulheres, né, mas elas adotavam, na medida que cresciam, na medida que se tornavam moças, ou até mesmo quando se casavam, adotavam esse nome, né, Conceição, às vezes que era visto como o próprio sobrenome. Então provavelmente o pároco, né, que construiu, que foi justamente o padre Zusa, né, como era conhecido o padre Betânio, né, também ele era um padre aqui do município de Soledade, da família Nóbrega, né, foi ele quem junto com a comunidade local, né, construiu essa capela. Então acredito que ele tem, sendo sensível, né, a essa questão de perceber que a maior parte das mulheres levavam no seu sobrenome o termo ou a palavra Conceição, né, então percebeu que havia um espaço aqui de devoção a Nossa Senhora da Conceição. Então possivelmente, isso é uma dedução minha enquanto pesquisa, né, de que essa circunstância fez com que ele tenha escolhido, talvez também por devoção dele, mas também porque o contexto influenciou, ele escolheu, né, a Nossa Senhora da Conceição como padroeira para a capela, que foi erguida, repito, no ano entre o ano de 1918 e 1919, né, e que no ano de 1936, além de ter recebido a imagem por doação de Nossa Senhora da Conceição, também passou por uma reforma. É bom lembrar que aqui durante os anos 40, os anos 50, em especial 40 e 50, no Bom Sucesso, né, no povoado do Bom Sucesso, tinha o que nós chamamos de festa de reis. Né? Era uma festa que atraía pessoas, tanto de Soledade, geralmente aconteciam no dia 6 de janeiro. Né? Então vinham pessoas de Soledade, vinham pessoas de Timbaúba do Gurjão, como era chamado na época, e vinham pessoas de todas as redondezas, né, festejar, comemorar, participar dos momentos religiosos e também profanos da festa de Reis. Né? Isso aconteceu, o auge dessas festas, dessas festividades, que atraía muita gente, que de certa forma, né, tornava aqui um lugar com um certo frenesi, né, diferente do que era no cotidiano. Né? O auge foi justamente na década de 40 e na década de 1950. Né? Então vinha, inclusive, carrosséis, geralmente na memória de nossos entrevistados, quando a pesquisa estava sendo feita, né, a memória, principalmente dos mais jovens, é de que até carrosséis eram montados aqui. Né? Então é um espaço de muita festividade. Né, e que também, além de ter muita festividade, muita brincadeira, muita comida, né, tinha também, às vezes, briga. Foi justamente por causa de uma briga, por causa de uma confusão, né, que a festa acabou parando, né, sendo estagnada. Embora mais tarde outros párocos tenham tentado revitalizar a tradição da festa de Reis aqui, mas não teve, né, o mesmo êxito do que teve lá no período dos anos 40 e 50. Então, a gente está aqui, né, na proximidade do cemitério. Né, esse lugar aqui, os nossos rememoradores, algumas figuras aqui que nos forneceram informações, que trouxeram algumas memórias do lugar, né, eles falam que isso aqui seria o Bom Sucesso dos Ferreiras. A partir daqui começaria o Bom Sucesso dos Ferreiras, que seria um sobrenome bem tradicional na localidade, assim como é tradicional aqui na localidade, né, o sobrenome Cunha Ferreira. Enfim, aqui era chamado Bom Sucesso. Durante muito tempo, lá o povoado e outras áreas que compõem o povoado, né, era chamado de Zumbi, popularmente, embora oficialmente chamado Bom Sucesso, mas popularmente era chamado Zumbi. E por que chamavam, né, tanto pessoas de Soledade como pessoas de outros lugares que tinham alguma relação com o lugar, chamavam o povoado de Zumbi? Né? Aí a memória local, né, traz a informação de que havia também, para a gente entender, né, o quanto foi importante a presença dos tropeiros, né, aqui para o local. Havia um tropeiro que estava de passagem e que ranchava na propriedade de Francisco da Cunha. Né? Ele estava ranchando e o cavalo dele, que se chamava Zumbi, havia morrido. Né? E que, mesmo após de morto, o cavalo Zumbi continuou, né, fazendo barulho, né, e amedrontando pessoas do povoado.
Então, ali o pessoal colocava, né? Ali naquela fazenda, ou ali naquele lugar, foi onde morreu o cavalo zumbi. Ou ali é onde aparece o zumbi do cavalo, né? Então, aparece o zumbi, morreu o zumbi, zumbi. Então as pessoas começaram a chamar o lugar de zumbi, simplesmente de zumbi. Ou lugar que morreu zumbi, ou lugar que aparece o zumbi, ou simplesmente zumbi. Então, durante muito tempo, e ainda hoje, as pessoas mais velhas, não é, quando vão se referir ao distrito do Bom Sucesso, falam, ó, lá é zumbi, né? E houve inclusive esse conflito, né? Porque muitas pessoas mais velhas imaginavam, né, que inicialmente, né, o nome do território, o nome do povoado era Zumbi. E não era. Isso foi um apelido que veio a posteriori, né, que veio depois. Além disso, né, além dessa história em relação aos nomes, ou ao nome, né, Zumbi, que muita gente conhece esse lugar, né, aqui nas proximidades do cemitério está também, né, o Rio Santa Clara. E era também aqui próximo que havia alguns tanques, né, inclusive alguns rememorizadores me falaram que sabiam que tinham tanques onde se trabalhava o couro, né, artesanalmente, onde se beneficiava o couro, porque nesses tanques eles encontraram, né, uma grande quantidade de cinza, né? Geralmente a cinza era um dos recursos, né, químicos utilizados para justamente beneficiar o couro nesses curtumes artesanais que havia aqui. Então, além do cemitério, havia aqui um curtume nas proximidades, e havia também, segundo uma das rememorizadoras, né, havia também a casa daquele que ficou conhecido como Trajano Perigoso. Né? Trajano Perigoso é uma das figuras folclóricas aqui, além do jumento Corrimundo, que se tornou uma figura folclórica, além de Cambaú, né, que se tornou uma figura folclórica, também temos, né, o Trajano Perigoso. Né? Esse Trajano, ele recebeu essa alcunha, esse apelido, pelo fato de que, além de ser considerado mandingueiro, né, fazia mandingas, ele também abusava das filhas, né? Então, por isso, e, obviamente, lá no final do século XIX, início do século XX, né, não havia um policiamento, não haviam leis que punissem por esses crimes, né, e muitas vezes a própria comunidade temia, né, a represália do Trajano, se alguém tentasse fazer alguma coisa, se alguém tentasse inibir essas práticas, né, dele. Então, por esse motivo, né, tanto junto à questão dessa tradição de que ele fazia mandinga, como com esse abuso, né, de força que ele utilizava contra as filhas, o abuso sexual, né, rendeu a ele essa alcunha de Trajano Perigoso. Provavelmente, segundo minhas pesquisas, né, através dos documentos que consegui ler, lá, obviamente, os documentos não tinham alcunha de Trajano Perigoso, mas provavelmente era um Trajano, né, eu encontrei em certidões de óbito, né, e esse Trajano ele morreu justamente no ano de 1919, no mesmo ano em que foi inaugurada, né, a capela, né, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. Um dos jogadores que está fazendo sucesso esse ano no América de Natal é Técio Cajá. Técio Cajá, ele quando criança, ele brincou aqui nesse campo. Nós estamos aqui no campo do time do América do Bom Sucesso. O América do Bom Sucesso foi um time que foi criado, né, um time amador aqui da região, foi criado no ano de 1981. Um cidadão de nome Pititio, né, ele veio do Rio de Janeiro, numa época em que outro América, o América profissional, estava fazendo sucesso, né, ganhando alguns títulos de nacionais. Eu acredito que, influenciado por essa fama do América naquele ano, né, ele acabou também dando nome ao time local de América, ficou sendo o América do Bom Sucesso. Para quem não sabe, o time aqui da casa foi o primeiro campeão de Soledade, né, da zona rural, do campeonato solidadense, foi o primeiro time da zona rural que foi campeão. E na verdade, 1999 e 2004, né, foram os anos que o América do Bom Sucesso ganharam os títulos, né, de campeão do campeonato solidadense de futebol, né? Então o time aqui da casa, o time do Bom Sucesso.
É bom lembrar que, apesar do time do América ter sido fundado apenas na década de 80, né, esse campo de futebol ele é muito mais velho, muito mais antigo. Né? Provavelmente, né, a partir dos relatos que a gente obteve de alguns rememoradores, né, esse campo ele foi criado ali em meados da década de 40, né, nos anos 40. Né, e nos anos 40, numa zona rural, né, afastado inclusive da cidade, muito afastado da cidade, ter a prática do futebol, ter um campo de futebol era algo, né, meio improvável. Né? Você fica imaginando como eram as barras, né? Com certeza não eram de ferro. Como era a própria bola, como que se fazia para conseguir bola, né? As regras dos jogos, né? Enfim, nos anos 40 aqui no Bom Sucesso, a criançada, a molecada, os jovens, né, provavelmente já influenciados, né, pelos que eles viam em Soledade, trouxeram aqui para o povoado, que na época ainda não era distrito, trouxeram o futebol, né, e foi justamente nesse local que eles começaram a praticar. A diferença é que as barras ou as traves, elas ficavam no sentido leste-oeste e hoje norte-sul. Essa diferença, e as traves também eram de bambu na época, não eram de ferro. Essas traves de ferro que estão hoje, elas só foram colocadas também na década de 80. Inclusive quem fez deu uma nova roupagem tanto ao campo como ao próprio distrito foi Marinaldo Castelo Branco. Foi ele, por exemplo, quem pavimentou, né, a rua. Foi ele quem trouxe uma antena de telefone, né, uma antena que inicialmente era eólica e depois, né, solar, né, fazendo com que o Bom Sucesso tivesse condições de se comunicar, né, através desses aparelhos com outros lugares, com pessoas que moravam aqui, podiam se comunicar com parentes seus que moravam em outras cidades, em outros estados. Né? Então o Bom Sucesso experimentou esse momento, digamos, de urbanização maior, justamente na gestão de Marinaldo Castelo Branco, né? Que além de ter pavimentado a rua, trouxe também, né, uma novidade para a época, o Correio. Era uma novidade você ter uma agência do Correio, né, dentro no espaço de uma área rural. Então o Marinaldo também fez isso, né, além de ter doado, né, pela primeira vez o padrão do time de futebol do América. Olá, a gente está aqui no sítio ainda Bom Sucesso, né? Estamos na residência de Isabel e de César, na casa que foi de Amaro, né? Amaro da Costa Lima. Uma casa provavelmente com mais de 200 anos, né? Então, provavelmente uma das primeiras casas aqui dessa região, né? E que ela, seus aspectos arquitetônicos, né, deixa claro, né, o poder aquisitivo e a condição social, né, do seu antigo proprietário.
Amaro, que foi o pai, por exemplo, do seu Genival, né, de uma prole grande, né, e essa prole grande tá bem específico aqui na quantidade de quartos que a casa possui, né? Uma casa toda original, desde as portas, a madeira, telhado, né? As fotografias ainda do patriarca e da matriarca expostos na parede. Então é uma casa, né, que na verdade uma imensa relíquia, né, e uma grande fonte histórica, né, para quem está pesquisando, para quem gosta da história e para quem quer conhecer um pouco da história aqui do distrito do Bom Sucesso, né, tem que conhecer esse espaço que é uma verdadeira joia. Além da arquitetura da casa, ao redor, né, a gente vê currais construídos de pedra, currais de pedra, e também um curral de faxina, mas com uma madeira que tem resistido ao tempo, né? Currais que também e provavelmente possuem a mesma idade da casa e que continuam em pé. Isso mostrando tanto a questão social do seu antigo proprietário, como também, né, a forte, né, economia da pecuária que era desenvolvida também aqui, né, por Amaro e depois pelos seus sucessores, pelos seus filhos, né, mas que tudo começou com Amaro Rumão, né, como era bem conhecido. Está fazendo líquido, né? Então, um exemplo, né, do poder da pecuária aqui na região, né, do Bom Sucesso, né, a gente pode perceber aqui através de um curral, né, construído com madeira roliça, né, e também confeccionado com pedras, né, que pouco a gente vê. Isso muito típico no século XVIII, né, no século XIX e até o início do século XX, isso era muito típico aqui. Pela ausência ou pela carência de outros materiais, a exemplo do arame, né, eram os produtores, aqueles que tinham condições, aqueles que tinham um poder aquisitivo maior, construíam seus currais com uma cerca, com a madeira dessa roliça, ou então com pedra. Isso era, com certeza, isso era muito dispendioso para a época e talvez, né, muitas dessas cercas tenham sido construídas com a mão de obra escrava, que é bom lembrar que também esteve, infelizmente, presente nessa região, né, do Cariri paraibano, né, mas isso é uma demonstração, né, do poder aquisitivo do dono da propriedade à época, no início do século XX. E é bom lembrar o Amaro, né, da Costa Lima, ele casou-se provavelmente ali no ano de 1916 e ele já comprou essa propriedade e essa casa ela já estava, né, aqui. Então não foi ele quem construiu, a casa já estava. Isso mostra, né, que é uma casa que é mais do que centenária, talvez tenha aí 150 ou até mesmo 200 anos, o que leva a crer que ela tenha sido construída até no período colonial, ou seja, possui uma arquitetura, né, possui todo um design que remete a esse período colonial, né, e a uma estética bem típica do Cariri paraibano, né, o que a gente só vai ver, né, nessa nossa região, que está aqui no Bom Sucesso e que está sendo preservada, né. Os filhos de Amaro, né, seu Genival, que morou aqui, assim como o próprio César e sua esposa Isabel, eles têm essa consciência, né, do poder, né, histórico dessa propriedade, e eles fazem questão de preservar. Todos os espaços da casa estão sendo preservados, claro, na medida do possível, que até o próprio tempo, né, as intempéries vão, né, às vezes destruindo, vão desmontando, né, e é preciso aqui e acolá estar fazendo retoques, restaurações, mas na medida do possível eles preservam, né, muito bem a arquitetura do imóvel, né, o que é extremamente positivo para a nossa história. Nessa visita que a gente está fazendo para contar a história do Bom Sucesso, a gente não poderia deixar de vir, né, até a fazenda de Amaro, né, que foi herdada depois por seu Genival, né, e agora pertence a César e a dona Isabel,
né, e que fica aqui ao sul do Bom Sucesso. Uma fazenda que nos tempos mais produtivos tinha mais de 1.000 hectares, saindo do chique-chique até chegar no Bom Sucesso, né? Uma casa no estilo colonial, a fachada no estilo colonial, toda preservada, né? Onde os proprietários têm essa consciência histórica, né? Sentem essa necessidade e têm a sensibilidade de que é necessário preservar, né? E ao redor, arrodeando a casa, nós temos currais imensos, né? Currais feitos de pedra, currais feitos de madeira maciça, e que mostra não apenas, né, o poder da pecuária aqui na região do Bom Sucesso, do Cariri paraibano, como mostra também o próprio poder aquisitivo, né, que seus proprietários tinham, no caso, seu Genival Amaro e sua esposa Júlia da Costa Ramos. Então a gente vai conhecer aqui alguns, né, indícios da nossa história, da história do Bom Sucesso, através da arquitetura da casa aqui, que foi seu Amaro da Costa Lima. Alberto César de Lima Ramos, Genivaldo Lima Ramos, Maria da Costa Lima. Foi um bom pai, faz um bocado de ano. Você já nasceu aqui nessa casa? Já. Seu pai foi um pecuarista, criador de gado? Foi. Fala um pouco sobre aquela vivência que você foi criado aqui nesse lugar. Plantava muito. Aqui era uma fazenda bem produtiva, né? Era, exatamente. Tinha bastante gado? Tinha. Meu pai tinha um bocado de gado. 7 todos. Todos são 7? 7. Não estou lembrado. O básico, né? É. O básico, o ensino médio, ensino básico, né? Exatamente. E hoje, quantos tem aqui nessa região? 3. 3 na casa? Aqui na região, que ainda sobrevive da produção rural. De casa, né? Que você está dizendo. Só tem eu e Ribamar. Então tem os meninos, né? Dele. Sim, já outra geração, né? Exatamente. Assim, uma vida feliz aqui. Foi. Com esse elo com a natureza, sobrevivendo da criação do trabalho de vocês, não é isso? Foi isso. Como era a lida do gado, como era o pai de vocês, como era a mãe de vocês? A gente vivia do gado, da criação, das ovelhas. Era a fonte de renda de vocês? Era a fonte de renda da gente. Uma lida pesada, mas boa, né? A lida E o leite, que tirava, fazia o queijo. Na época para trás, quando era do tempo do meu avô, fazia queijo de manteiga. Né? É um taxa mesmo. Fazia queijo de manteiga. Mas eu não cheguei a cansar isso não. Mas lá nos idos dos tempos do seu avô e seu pai, essa fazenda sempre foi uma das grandes fazendas da região, né? Foi. Produtiva. Foi, produtiva. E você teve o cuidado de manter aqui a história através das cercas, os currais, a arquitetura da casa. Você não mexeu em nada, né? Não, mexi em nada não. Justamente quando arreia um pedaço de cerca, eu tendo a levantar. Corrige lá, faz a recuperação, mas deixa as características do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Aí tem gente que chega aqui, aí não, acaba com esses currais. Eu digo, não, deixa aí, eu vou ver se acabar e vai ficar aí. Você está mantendo a história, as características da história. Exatamente. Muito relevante, né? Não é só a sua história está aí também, mas é a história do seu avô, a história do seu pai, a história dos seus tios, de sua mãe. Exatamente. É isso. Isso é muito interessante, né? Essa preservação. Essa consciência de que porque o povo quando chega aí dá conselho que laxa aí, desmancha isso aí e laxa para fazer cerca no outro canto. Não. Deixa aí. Vai se acabar aí eu não desmancho. Quando você olha para essa estrutura do seu curral, da sua casa, você vê o quanto é interessante a arquitetura, né? E a preservação. Você vê as memórias dos seus pais, do seu tempo que você era criança, não vem? Você não vez ou outra não se pega lembrando, quando você olha aí, lembra daqueles tempos, daqueles idos de quando você era jovem, dos seus pais,
Não sei se você chegou a conhecer seu avô, não? Não, cheguei não. Mas você, de certa forma... Porque, por exemplo, eu nunca tinha entrado nessa casa. Quando eu entro nela, eu vivencio, passo um filme na minha cabeça. Eu não conhecia os personagens dessa casa. Mas a arquitetura nos faz viajar no tempo, de volta. Eu não conheci o seu avô, por exemplo. Mas quando eu chego aqui, eu fico imaginando esses curral cheios de gado, a lida do dia a dia, cheia de meninos, a casa cheia de gente, Quatro moças bonitas, Exatamente. muito bonitas, né? os personagens que por aqui passaram. Os queijos a mãe dele fazia delícia. Né? Aquela fartura, aquela riqueza daquele tempo, né? Manteiga, era. Exatamente, exatamente, era isso. Então é interessante a preservação, né, Tiago? Isso é interessante porque você tendo essa consciência, César, isso já passa para sua filha, Exatamente. que será a próxima proprietária, que ela passe para os filhos dela, né? é isso. E que o tempo vem destruir, não a gente, né? Exatamente. Porque ao preservar uma casa como essa, você não está preservando só um prédio, você está preservando a memória dos seus ancestrais. Isso é extremamente importante, né? Exatamente. Para a nossa formação. Eu adoro. Isabel, você é de outra família que é aqui próxima. Você chegou a conhecer o pai dele, a vivência do pai dele aqui? Muito. Quando você veio morar aqui, ele ainda era vivo, Vivo, né? era uma pessoa muito boa, maravilhosa. Maravilhoso. Tanto ela, tanto o seu Genivaldo quanto a Dona Lica. Quanto muito ela. especial. Muito especial. Não esqueça, Você está aqui no coração. Você tem muito respeito e boas Demais, memórias dessa vivência, né? Muito, muito bacana, demais. E vocês aqui estão dando continuidade a Exatamente. essa história dessa fazenda, né? Exato. Uma fazenda que foi muito progressiva no passado e continua, né? Sempre poucas coisas, mas Vamos dizer que reduziu um pouco, isso. mas continua produzindo. Exatamente. Você criou a filha, você criaram a filha de vocês advindo de recursos desse lugar, né? Foi. E continua. Continua. Né? Continua. Então, isso é de grande relevância para a história de vocês. E ela gosta muito E de criar. respeitando a história da família, respeita a história do lugar. Né? Isso aqui faz parte da história do Bom Sucesso, que faz parte da história de Soledade. Ela gosta muito de criar, tem amor, essas coisas, sabe? de criar os animaizinhos. Aquele gostinho, não encostar com nada, bem preservada. Pois é, isso já é fruto da vivência que ela teve aqui, né? Fazer um favor, você viu? Ela gosta de bicho. Ela gosta de bicho, É um amor, Deixa- tem um amor. de animal. Se a gente for pegar um bichinho aqui de a porta de casa, for para matar ou quer não. Diz que chora, Chora que né? sabe não sei o quê. Diz Alice. Eu lembrando, eu passando para falar dela, alugamos muito aqui feijão, milho, tanto jeito de feijão e milho. Sim. E eu no pé dele, eu tinha tolava o pé assim. Então, isso é maravilhoso. Isso eu é muito adoro maravilhoso. ajudar ele. E ele consegue estar caindo, ela bota mesmo E hoje em sabe? dia, Ele não deixa. o cara se mora no sítio, tem que criar. Tem que criar, tem que criar. Tem que criar. É isso. Pra ter sua independência, que às vezes... Tudo isso foi um prazer, vocês dois terem olhado da nossa casa e lembrar o passado do avô. A gente está aqui para Muito obrigado. imortalizar essas histórias. É. Muito obrigado por nos receber, por tudo que vocês nos deram aqui, a acolhida, desde a acolhida até o banquete que vocês Nada, fizeram, não queria dizer passando banquete. por esses Banquete, depoimentos históricos. Vocês desculpem.